Bem, pessoal, vamos falar agora sobre corrente elétrica. Este tema marca a nossa entrada no ramo da física que chamamos de eletrodinâmica, ou seja, o ramo que estuda a dinâmica, o movimento das cargas elétricas. Bem, até então tínhamos estudado os condutores em equilíbrio eletrostático, onde esse movimento de carga existe, porém é aleatório. Cada portador de carga, ou melhor, cada elétron, se movimenta de maneira aleatória nesse material. A partir do momento que uma força externa, por meio de um campo elétrico, age sobre esses portadores, eles começam a se mover num fluxo bem determinado, em uma direção bem determinada. Chamamos então este movimento ordenado dos portadores de carga elétrica de corrente elétrica. Veja bem que eu sublinhei, e coloquei entre aspas a palavra ordenado, porque embora agora todos os elétrons irão se mover neste material num sentido bem definido, ditado pelo campo elétrico, haverá uma espécie de caos através de colisões entre os próprios elétrons e os átomos que compõem essa rede cristalina do material que estamos tratando. Para entender melhor então essa dinâmica, vamos colocar aqui numa primeira situação um fio condutor em equilíbrio eletrostático. Como bem já sabemos, se ele está em equilíbrio eletrostático, as cargas elétricas se distribuem de modo a ficarem mais distantes possíveis umas das outras e de modo que elas estejam então na superfície desse condutor em equilíbrio. Ou seja, nessa situação, todo esse material constitui-se numa superfície equipotencial, ou seja, não há diferença de potencial entre nenhum ponto desse condutor. Agora, ao fechar a chave daquele circuito anterior, eu estabeleço então uma diferença de potencial entre os terminais deste condutor, de modo que surge um campo elétrico. Nós sabemos que esse campo elétrico aponta na direção de decrescimento do potencial. E também nós vimos os portadores de carga, que neste caso são os elétrons, eles tendem a caminhar na direção em que o potencial elétrico aumenta. A partir do momento que eu ditei esta direção para a qual eles vão se mover, todos eles então vão seguindo um fluxo bem determinado, que vai então da região de menor potencial elétrico para de maior potencial elétrico. Isso então é uma corrente elétrica. Então, um fio condutor sobre uma diferença de potencial, vai surgir neste uma corrente elétrica. Vamos agora tentar entender qual que é o sentido da corrente elétrica e logo mais calcular a intensidade dessa corrente elétrica. Nós estudamos no capítulo sobre potencial eletrostático que quando uma carga elétrica está sob a ação de um campo elétrico externo, ela tende a se movimentar para regiões que dependem da sua natureza. Nós vimos que cargas positivas se movimentam para regiões onde o potencial é menor. E cargas elétricas negativas migram para regiões onde o potencial elétrico é maior. Então, nós vemos aqui que este movimento ordenado de cargas caminha para uma região onde o potencial eletrostático é maior. Significa que este é o sentido real para a nossa corrente elétrica. Porém, no nosso estudo, é convencionado que o sentido da corrente elétrica seja no sentido oposto, de modo que o sentido convencional, que é aquele que vamos adotar aqui para os nossos estudos, vai estar para a região de maior potencial para a de menor potencial.
Uma vez que temos ideia dessa convenção, né, adotada para o sentido da corrente elétrica, é importante que saibamos, né, calcular esta intensidade. Vamos lá. Imaginemos então um condutor no qual é colocada uma diferença de potencial. Então, surgirá uma corrente elétrica. Esta corrente elétrica, ela é definida como a quantidade de cargas, tá, que passam pela seção transversal do fio. Seção transversal é um corte que você faz perpendicularmente à direção longitudinal do fio. Ou seja, a corrente elétrica tem sua intensidade definida por essa quantidade de cargas que passa por essa seção transversal, dividido pelo tempo que elas gastam para passar por esta seção transversal. Tá? Ou seja, corrente elétrica é a razão entre a quantidade de cargas sobre o tempo que essas cargas demoram para passar por essa região. Bem, vamos analisar as unidades? No SI, temos que, o SI, quero dizer, me refiro ao Sistema Internacional de Unidades. Então, a unidade de corrente será dada por ΔQ, cuja unidade é o Coulomb, e ΔT, cuja unidade é o segundo. Coulomb por segundo, nós chamamos isso de ampere. Denotado pela letra maiúscula A. É muito importante, na verdade uma curiosidade, que ampere faz parte de um conjunto das 7 unidades básicas fundamentais do Sistema Internacional de Unidades. Um outro ponto que nós podemos chamar a atenção aqui é que, embora a corrente tenha um módulo, que é o valor que foi calculado por essa expressão, direção, e sentido, ela não é um vetor. Ela se trata de uma grandeza escalar. Vamos lá, pessoal. Vamos agora comentar sobre algumas características e tipos dessa corrente elétrica. Bem, nós temos basicamente 2 tipos de corrente elétrica: a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. Nessa figura, apresentamos aqui a ideia da corrente elétrica contínua. E o que significa isso? Nesse tipo de corrente, os portadores de carga, neste caso que em condutores são os elétrons, eles sempre vão percorrer um circuito no mesmo sentido. Esse tipo de corrente é comum, acontece nas pilhas, nas baterias, que são geradores elétricos, que serão estudados mais tarde. Então, fazendo um esboço dessa situação, se este é o polo positivo da nossa bateria e o polo negativo da nossa bateria, ao conectarmos esta bateria num circuito, acontece que, de acordo com o sentido convencional que nós adotamos, esta corrente elétrica vai percorrer esse sentido, que vai do polo positivo para o negativo. Lembrando que este não é o sentido real, mas o sentido convencional. Bem, se a corrente elétrica ela é contínua, ela sempre terá o mesmo valor com o passar do tempo. Neste gráfico, nós temos aqui a corrente
em função do tempo. Significa que, com o passar do tempo, esta corrente terá sempre a mesma intensidade, né? E percorrerá sempre no mesmo sentido. Isso, então, é o que nós chamamos de uma corrente constante. Ou seja, esta corrente não varia com o tempo. O seu módulo é sempre igual. Por outro lado, nós temos a corrente chamada corrente elétrica alternada. Esta corrente elétrica alternada, como o próprio nome diz, ela oscila no tempo. Ou seja, ela vai mudar de sentido à medida que o tempo passa. Esse tipo de corrente elétrica é aquela que usamos nas nossas casas, que é um tipo de energia produzida pelas usinas hidrelétricas. Nós temos aqui, por exemplo, um modelo de tomada, que é o padrão nacional que utilizamos hoje, em que este buraquinho aqui seria como se fosse um dos polos dessa bateria, né? Este aqui seria o fio neutro e aqui o fio terra, tá? A maioria das casas não tem este aterramento. Ele acaba ficando de enfeite. Nós vamos estudar as razões disso mais à frente, tá? Então, isso aqui funcionaria como se fosse um polo positivo, né? Um polo negativo e um polo positivo. Tá? A ideia é a mesma. Bem, significa que a cada ciclo, a corrente, nesse tipo de sistema, corrente elétrica alternada, ela muda o seu sentido. Então, nós podemos ver por esse gráfico, que representa uma função senoidal. Então, podemos ver por esse gráfico, que a corrente máxima é atingida após um determinado tempo. Depois, passado o mesmo tempo, ela atinge seu valor mínimo. Isso indica, essa parte de cima do gráfico positiva, que ela estava num determinado sentido. Quando ela atinge esse valor zero novamente, ela começa a percorrer no sentido oposto, completando assim, após um tempo de 1/60 segundos, um ciclo completo. E aí começa tudo novamente. É importante, então, eu posso atribuir a fenômenos periódicos o que eu chamo de período e de frequência. O período é o tempo mínimo para a ocorrência de um determinado fenômeno. Então, vamos supor que o fenômeno envolvido seja esse ciclo completo aqui da corrente. Então, nós temos que o período é 1/60 segundos. Para calcular a frequência, nós sabemos que frequência é o inverso do período. Fazendo essa simples continha aqui, vemos que 1/1/60 vai dar, então, 60. Frequência é dada em Hz. Então, 60 Hz seria a frequência com que este sinal altera o seu sentido. Ou seja, ele faz 60 oscilações por segundo. Essa é uma frequência típica aí da nossa rede elétrica aqui no Brasil. Esta função, então, em vez de ser uma função constante como para a corrente contínua, é uma função que depende de uma função do tipo seno ou cosseno, ou seja, uma função periódica, funções que se repetem com o passar do tempo. Uma coisa muito interessante sobre a corrente elétrica é que tem vários efeitos associados a ela. Um dos primeiros aqui que nós vamos comentar, o primeiro e talvez o mais importante para o nosso estudo, seja
desta parte aí do comecinho da eletrodinâmica, né, claro, é o efeito térmico. Tá? O efeito térmico, também conhecido como o efeito Joule, vai ser o aquecimento do material devido à corrente elétrica fluindo neste material. Como nós sabemos, os materiais são compostos aí, né, de átomos, certo? E esses átomos estão sempre vibrando. A vibração desses átomos está relacionada, né, com uma propriedade termodinâmica que chamamos de temperatura. Né? A temperatura é aquela que mede o grau de agitação das moléculas. Bem, mas quando fazemos a corrente elétrica fluir por esse material, né, ou seja, o movimento ordenado, entre aspas, que eu havia dito, há vários choques, né, desses elétrons com os átomos que compõem a rede cristalina desse material, fazendo então com que esses átomos vibrem mais. Se eles vibram mais, significa que eles terão uma temperatura maior. E o material então vai ficar com a temperatura maior, provocando então o efeito Joule, que seria então a dissipação de calor pela passagem da corrente elétrica. Um outro fenômeno muito interessante é o efeito luminoso. Isto é a base do funcionamento, por exemplo, daquelas lâmpadas fluorescentes. Então, naquelas lâmpadas, você tem lá no interior um gás, né? E você vê que aqui você tem os terminais dessa lâmpada. Quando você então estabelece uma diferença de potencial nos terminais, ou seja, você liga aí, por exemplo, na energia elétrica ou numa bateria, vai começar a fluir uma corrente por este gás. Esta corrente excita, né, os elétrons aí dos átomos deste gás, que, por exemplo, pode ser o argônio. Tá? E quando este gás, estes elétrons deste gás sofrem este efeito, né, de absorverem esta energia, os elétrons acabam pulando para camadas mais externas do átomo. Né? Então, o elétron é excitado para um nível de energia maior. Né? Ao retornar ao estado de energia anterior, ele acaba emitindo radiação. Né? Geralmente essa radiação é na faixa do ultravioleta, que é invisível aos nossos olhos, mas aí essas lâmpadas são revestidas por um material, né, que acaba conseguindo tornar esta luz, né, esta radiação visível. Outro importante efeito da corrente elétrica é o efeito químico, que neste caso que nós vamos considerar aqui é a eletrólise. A eletrólise pode ser entendida como um processo não espontâneo, né, que é o contrário do funcionamento de uma bateria. Tá? Enquanto uma bateria, né, quando é ligada num circuito, né, que está o polo positivo e negativo, a corrente flui naturalmente, né, num determinado sentido, a eletrólise, na verdade, ela precisa, né, da corrente elétrica já estabelecida por uma bateria para que ela ocorra. Então, eu vou ligar uma bateria aqui, tá, em dois dispositivos aqui, né, que eu vou chamar de anodo e catodo, né, que vou fazer a decomposição de alguns materiais aqui, numa solução eletrolítica. Então, a pilha produz energia elétrica a partir da energia química e a eletrólise vai produzir energia química a partir da energia elétrica. É um processo reverso, muito importante aí. Por último, nós podemos citar o efeito magnético da corrente elétrica.
nós estudaremos mais à frente, quando entrarmos na parte de magnetismo, que a origem do magnetismo pode se dar, então, pela movimentação das cargas elétricas, ou seja, uma corrente elétrica, né? Ou seja, carga em movimento, vai gerar o que eu chamo, então, né, de um campo magnético. Um tópico muito importante é saber interpretar um gráfico da corrente elétrica em função do tempo. Apresentei previamente para vocês dois gráficos distintos, da corrente alternada e da corrente contínua, onde interpretamos as suas diferenças. Mas a partir desse gráfico, qual informação eu posso extrair? Uma informação importante, pessoal, é a seguinte. Vamos considerar aqui esse intervalo de tempo entre T1 e T2. Ou seja, onde ΔT é T2 menos T1, né? Tempo final menos tempo inicial. Eu posso interpretar, então, da seguinte forma. Vamos pegar esta curva aqui, genérica, pode ser qualquer tipo de curva. Tá? Sob ela, forma esta área azul, que está delimitada por esses 2 instantes de tempo. A área formada nesta figura é numericamente igual à carga que atravessou aquela porção, né, do condutor naquele determinado intervalo de tempo. Ou seja, para saber qual a quantidade de carga que fluiu pela seção transversal, né, por essa porção aqui do fio, nesse tempo ΔT, basta que eu calcule a área que está destacada nessa figura. Vamos falar agora sobre uma importante propriedade ligada à corrente elétrica. Nós chamamos de potência elétrica. É um termo comum e nós veremos daqui a pouco aplicações disso no nosso cotidiano. Vamos lá. Para tanto, eu vou imaginar um condutor, né, que, após ser submetido a uma diferença de potencial, nós sabemos que o efeito disso é a produção de corrente elétrica. Então, vamos lá. Eu vou considerar aqui, então, vou tomar apenas uma pequena região aqui. Vou pegar essa seção transversal aqui e essa aqui, tá? Por exemplo. Tá? Vamos dizer, então, que nessa parte do fio, o potencial elétrico seja VA e aqui seja VB, de modo que a diferença de potencial, que é justamente o que faz a corrente elétrica surgir, é VA menos VB. Vamos supor também que há um comprimento L entre essas duas porções do fio. Vamos supor, por simplicidade, então, que entre esses 2 anéis laranjas aqui esteja contida uma certa quantidade de carga. Então, essa carga está fluindo, por exemplo, da esquerda para a direita. Essas cargas que constituem essa corrente elétrica estão fluindo para lá. O que nós sabemos é que, como eles são elétrons, eles vão contra aí a direção do campo elétrico. Então, para cá, existe um campo elétrico E. Do nosso estudo sobre trabalho da força elétrica, nós sabemos que o trabalho
realizado pela força elétrica para mover essa porção de carga do ponto A até o ponto B é dado simplesmente pelo produto ΔQ, que é esta porção de carga em questão, E, que é o campo elétrico, vezes L, que é o comprimento desse deslocamento. Isso foi estudado quando estávamos trabalhando com o capítulo de potencial elétrico. Ou melhor, potencial eletrostático e energia potencial eletrostática. Bem, supondo nesta região que este campo é uniforme, ou seja, é um campo elétrico uniforme, isso mesmo, aquela sigla, o CEL, bem conhecido por nós, ou seja, vai ser um campo constante. Se ele está nessa região de comprimento L, nós podemos relacioná-lo com a diferença de potencial da seguinte forma. Nós vimos que a diferença de potencial vai ser o produto de E, que é o campo, o módulo desse campo elétrico, vezes o comprimento. Então vamos lá. Eu posso substituir isto aqui naquela expressão do trabalho. E eu terei então que o trabalho para levar essa porção de carga, né, durante esse deslocamento L vai ser ΔQ vezes a diferença de potencial V. Vamos fazer uma pausa para interpretar esse resultado. Bem, a interpretação deste resultado é a seguinte. Nós sabemos que trabalho é uma forma de energia. Então, podemos interpretar este resultado como essa sendo a energia necessária para provocar esse deslocamento L, né, desta porção de carga V entre os pontos de potencial VA e VB. Simplesmente, este trabalho é a quantidade de energia utilizada para provocar esse deslocamento. Vamos agora voltar lá na mecânica com um resultado muito importante. Da mecânica estudada em Física 1, temos um resultado muito importante. Nós definimos que a potência é a quantidade de energia por unidade de tempo. Ou seja, trazendo para o conceito, eu também posso interpretar, né, do trabalho realizado por intervalo de tempo. Lembrando que as unidades, né, do trabalho sendo o joule e as unidades do tempo sendo o segundo, o joule por segundo, eu tenho o watt, denotado pela letra W. Então, potência dado em watts. Então, vamos substituir essa expressão do trabalho no nosso caso, o trabalho eletrostático, e chegaremos na seguinte conclusão. Temos então que a potência, o trabalho é ΔQ vezes a diferença de potencial V dividido pelo intervalo de tempo.
Mas aqui o seguinte, ó. Por outro lado, eu sei que a corrente elétrica é justamente a razão ΔQ sobre ΔT, como vimos no começo dos nossos estudos. Eu concluo, então, que a potência elétrica vai ser este quociente, que é a corrente, vezes a diferença de potencial. Então, a potência elétrica é definida como o produto dessas duas grandezas. Vamos agora para uma aplicação no nosso cotidiano. Vocês já devem ter notado que nos dispositivos elétricos que você tem na sua casa, que a gente tem no nosso cotidiano, vem nas suas especificações alguns dados. Dentre eles, o de interesse para nós aqui é esta quantidade dada em watts, que é a potência que nós acabamos de definir. Nós temos aqui, por exemplo, né, a potência desse secador de cabelo em watts, 1.400 watts. Aqui nós temos a potência que é exigida por esta lâmpada de 40 watts. Bem, dentro do contexto da definição de potência, né, o que é isso? Nós vamos definir, né, sempre, né, potência dessa forma. Tá? A potência, desde a mecânica, quando nós estudamos, é de que potência é a energia por tempo. Trazendo isso para o contexto aqui desses aparelhos, esta potência não é nada mais do que a energia necessária por unidade de tempo para que este aparelho funcione. E é claro, a partir disso nós podemos calcular, inclusive, a quantidade de energia gasta por eles. Por exemplo, se eu pegar esta equação, eu posso isolar aqui, posso escrevê-la com algumas variáveis, vai ficar a potência elétrica, vai ser, eu vou chamar aqui de energia elétrica, dividido pelo tempo. Passando para cá, eu posso então calcular a energia elétrica gasta por este aparelho como sendo a potência vezes o tempo de funcionamento. Ou seja, se este aparelho tem uma potência de 1.400 watts, significa que a energia elétrica gasta em 1 segundo seria 1.400 vezes 1. Certo? Para que a gente possa compreender melhor, então, como funciona o cálculo do preço, né, que as empresas fazem, né, ou seja, do custo da nossa energia elétrica, né, vamos usar esse exemplo, né, de uma conta de energia de uma empresa aqui qualquer. Eu vou utilizar a seguinte expressão. Nós vimos que o preço, o consumo de energia, né, que nós chamamos lá de energia elétrica, né, ela vai ser o produto entre a potência, né, e o tempo. As unidades utilizadas aí para o cálculo da potência é um múltiplo do watt, né, que a gente usa, que é o kilowatt, ou seja, que equivale a 1.000 watts. Né? Quilo é um prefixo 1.000. E o tempo é dado em horas. Tá? Logo, a unidade básica da energia elétrica vai ser o kilowatt hora. Tá? Então, essa é a unidade básica do cálculo da energia elétrica. Então, como você pode notar bem aqui, a energia elétrica está dada aqui por quantidade,
é esse valor aqui, ó, 445 kWh. A questão é que cada quilowatt-hora tem um preço, que está discriminado aqui como valor unitário. Então fica fácil, né? Para calcular o preço total, vou chamar aqui de PR, basta pegar o consumo de energia e multiplicar por esse valor unitário, que eu vou chamar aqui de U. Tá? Então vai ficar aqui, ó, energia elétrica 445 vezes o preço unitário, que está aqui 85 centavos, por aí, né? Fazendo este produto, eu vou chegar neste valor. Né? Então, eu tenho que este aqui representa a energia elétrica, o consumo. Este aqui o valor de cada quilowatt-hora. E por fim, este aqui é o preço final que você vai pagar. Bem simples, né, pessoal? Então, obrigado. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Até mais.